Queridos, hoje, dia 11 de abril de 2020, estamos fazendo mais um vídeo aqui do canal Comunicador Integral. Eu sempre estou iniciando o vídeo falando exatamente isso. Ame a Deus, ouça a sua voz e apegue-se a Ele. Devemos amá-lo, fomos criados para aprender a amar o Eterno. A Ele, o seu Filho, a verdade, o nosso próximo. Estamos aqui agora com o segundo vídeo da festa de primícias. Como eu falei no vídeo anterior, é muito importante entendermos as festas bíblicas. As 7 festas bíblicas apontam para Cristo e para toda a revelação de Cristo, tanto na sua primeira vinda quanto na sua segunda vinda. Lembrando que Cristo morre na Páscoa no 14º dia do primeiro mês, dentro da festa de pães ázimos, porque Cristo viveu uma vida sem pecado, uma vida pura, uma vida real e verdadeira, dolo algum achou em sua boca. E nós também precisamos entender que Cristo vai ressuscitar em primícias dentro dessa primeira semana, onde acontece a primeira semana com relação à festa de pães ázimos, ok? Então, inicia no 14º dia pães ázimos, no primeiro dia é Pêssar, Páscoa. Nós vamos ter, então, no terceiro dia, primícias, o dia que Cristo ressuscitou. Então, Cristo morre em Páscoa e em Ázimos. Está acontecendo essas duas festas de forma simultânea. A festa de Pêssar e a festa de Matzó, ou pães ázimos, pães sem fermento. E o terceiro dia é festa de primícia, ou Yom Habacurim, festa de primícia, dia de primícias. Cristo ressuscita nas primícias. Então não é por um acaso. Primícias fala de primogênito, primícia fala de primeiros frutos. Lembra com clareza que a Escritura nos diz que Cristo ele deixa de ser o unigênito de Deus para se tornar o primogênito de Deus? Exatamente nessa semana de Ázimos após Pêssar, após Páscoa, ou seja, em primícias, ele ressuscita não mais como unigênito de Deus, mas como primogênito de uma grande família de Deus. Ele se torna o primogênito, o sumo sacerdote, o rei, E como nós estávamos falando no vídeo anterior, é muito importante a gente entender o que é o direito da primogenitura. É o direito de reinar, de governar. E Cristo nos compartilhou com ele essa herança. Conforme está escrito em Romanos 8, nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros do quê? Herdeiros do mundo, conforme está lá em Romanos 4,13. Nós somos herdeiros do mundo, nós somos herdeiros da terra. Nós vamos reinar com Cristo nessa terra. Então, Cristo nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais. Por que é tão importante entender primícias? Entender que foi nesse dia que ele ressuscitou. Porque aí nós vamos entender que o direito de primogenitura foi estendido. Ou que por meio de Cristo nós nos tornamos primogênitos. O primogênito nos faz primogênitos por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, por meio da sua ressurreição. Porque é na sua ressurreição que nós somos justificados, é na sua ressurreição que nós recebemos o seu Espírito, é na ressurreição que nós recebemos o direito de nos tornar filhos de Deus. Porque conforme está escrito em João 1,12 na Bíblia, versão judaica, eu gosto muito, aqueles que creem na pessoa e no poder de Cristo, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Na pessoa e no poder. Então nós vemos o seu poder na ressurreição, começamos a ver com muita clareza esse Filho de Deus maravilhoso e glorificado, que é o nosso Senhor. Então, seguindo agora aqui, nós vamos ver como as Escrituras vão crescendo sobre esse assunto. Ele é a primícias, a primeira oferta, o primeiro sacrifício e o primeiro a morrer antes de Abel. Cristo morreu antes de Abel. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ele foi o primeiro a morrer, ele é o primogênito dentre os mortos. Depois nós vamos ver Cristo, a primícia da ressurreição, o primeiro a ressuscitar, recebendo um corpo imortal, filho do homem e filho de Deus. O único homem que passou pela morte está vivo. Ele é judeu e Messias, o Cordeiro Leão, o grande rei que reinará em breve. Olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, dos que morreram. Cristo é o primogênito dentre os mortos e Cristo também é o primogênito daqueles que ressuscitam. Não tem nenhum homem na história que ressuscitou e está vivo. Lázaro ressuscitou e morreu,
ele não teve o seu corpo transformado, né? O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu, né? Nós vemos tantos casos de ressurreição, né? Nós vemos o filho da sunamita lá, que Elias vai ressuscitar, né? Nós vemos ressurreições no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Dorcas ressuscitou, Eutico ressuscitou, mas o único homem que ressuscitou está vivo, tem um corpo de glória, um corpo transformado, está sentado à destra do nosso Pai, é Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach, o Messias, o nosso Senhor. Ele é o único, ele é a primícia dos mortos, é a primícia dos que ressuscitam. Isso é poderoso demais. Por ele nós recebemos as primícias do Espírito. Agora nós vemos então que a ressurreição, Cristo ressuscita, ele é a primícia dos mortos, a primícia dos que ressuscitam, e nós agora também nos tornamos primícia, os primeiros frutos. Nós recebemos agora o Espírito. Olha só o que vai dizer. Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, não só a criação está gemendo, né? E não só ela está gemendo, mas nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque assim como o nosso Senhor é, quando Ele vier, nós o veremos e seremos transformados como Ele é. Receberemos um corpo de glória. Isso é maravilhoso. Agora vamos ver nós como suas primícias. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Nós, você, eu, nós que cremos na pessoa e no poder de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Nós temos que entender, nós somos as primícias de todas as criaturas, os primeiros frutos dos homens que foram criados, juntando os nossos irmãos desde Adão, todos aqueles que viveram uma vida piedosa, que se entregaram à vontade de Deus, se formam as primícias. Por meio de Cristo nós nos tornamos as primícias, os primeiros frutos, né? E é muito importante entender o que acontece então quando nós nos tornamos os primeiros frutos. Nós nos tornamos primogênitos, né? Nós somos primogênitos juntos com Cristo nessa família, porque a primogenitura fala da bênção de Deus para governar, para receber herança junto com Cristo. Olha só o que vai falar agora. Nós como suas primícias somos seus sacerdotes. Apocalipse 14, versículo 4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Queridos, esse texto de Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12, 144, vezes 1000, 144 mil. Isso representa uma plenitude, é uma figura, representa uma multidão incontável, né? Isso representa uma plenitude no significado desse número, ok? Então vamos lá. A palavra hebraica para primícias lá, né, quando nós vemos Abel oferecendo, quando nós vemos em Êxodo também o Senhor falando de primícia, é a palavra bakovrá, que fala direito do primogênito, primogenitura, direito, do primeiro filho. Nós vamos ver a raiz dessa palavra é bakar, nascer primeiro, carregar os primeiros frutos cedo, dar o direito de primogenitura, fazer como primogênito, constituir como primogênito, ser nascido como primícia, ser feito primícia, alguém que dá à luz o primeiro filho. Então a festa de primícias, ela aponta que Cristo é o primogênito de Deus, deixa de ser unigênito para ser primogênito, né, de uma família de muitos irmãos semelhantes a Ele, para Deus, né? Ele nos torna semelhante a Ele, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, quanto é importante o dia de primícias, entendermos a ressurreição, o poder da ressurreição, entender que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme Romanos 8:11 e Efésios 1:19, esse mesmo Espírito está atuando em nós, e esse Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos é que tem nos dado vida agora, gerada essa nova vida de Cristo em nós, né? Feito com que andemos nessa herança, nessa posição, nesse lugar, né? De herdeiros, de co-herdeiros com Cristo. Seguindo, primícia fala daqueles que se tornaram os primeiros frutos, os primogênitos, receberam a primogenitura, receberam o direito de se tornarem sacerdotes. Lembra lá, vamos voltar em Êxodo 19, versículo 6,
O desejo de Deus sempre foi esse, com o seu povo, sempre foi esse. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Primícias fala também daqueles que recebem a bênção da primogenitura. 1 Pedro 2,9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente sacerdotes governam. Precisamos cultivar o nosso sacerdócio. Eu já tenho outros vídeos falando sobre os 3 tempos do sacerdócio. Porque o sacerdócio fala o seguinte: nós estamos trabalhando agora para retirar tudo aquilo que é distorcido, tudo aquilo que é mentira e engano, tudo aquilo que é tradição humana, cultural, religiosa, que nos impede de usufruir de toda herança em Cristo Jesus. Efésios 1, 1 Pedro 1 vai dizer que nós já recebemos tudo em Cristo. Quando nós cremos no Senhor, a vida de Cristo foi adicionada à nossa vida. Ou seja, agora é uma nova vida dentro de nós. Agora a vida de Deus está dentro de nós por meio do seu Filho. E Ele já nos deu tudo, toda a condição para vivermos sem pecar, toda a condição para vivermos em santidade, toda a condição para vencer todo e qualquer tipo de força de obra da carne e força das trevas. Em Cristo nós já recebemos tudo. E essa festa de primícias ela é muito, muito importante, porque ela te traz essa consciência na ressurreição, que nós herdamos com Cristo todas as coisas. Ele já nos deu tudo a respeito da vida e da piedade. Ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais na esfera celestial. Ele, conforme fala em Efésios 2,6, já nos assentou, já nos deu uma posição juntamente com Ele. Ele espichou o seu trono, Ele estendeu o seu trono, porque vai falar em Efésios 2,6 que nós estamos assentados com Cristo na esfera celestial. Você já pensou o que é isso? Fala de posicionamento, fala de governo. Por isso que Romanos 5,17 vai dizer que nós reinamos com Cristo em vida. E também aqueles que cuidam e são fiéis ao pouco que tem hoje, reinarão com Cristo no milênio. Vamos seguindo. Ele, a primícias por meio do seu sangue, nos tornou primícias, primogênitos, sacerdotes, reis. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, Ele, a testemunha fiel dessas coisas, a primícias da ressurreição dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados. Por meio de seu sangue, Ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu li Apocalipse capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Queridos, por que é tão importante as festas de Deus, o calendário de Deus? Porque Cristo morre na Páscoa, no primeiro dia de festa de pães ázimos, morre demonstrando uma pureza de uma vida de santidade, de abraçar a vontade do Pai, do Eterno. Era um cordeiro sem defeito, era um cordeiro perfeito para o sacrifício. Nós vemos então no terceiro dia ele ressuscitando. Então nós estamos falando de 3 festas importantíssimas. E nós vimos aqui em vários escritos de Paulo e Pedro como eles entenderam as festas de Deus, o calendário de Deus, e como eles nos ensinam sobre Cristo e sobre as bênçãos que nós recebemos em Cristo por meio das festas, principalmente, inclusive, por meio da festa de primícias. Então eu gostaria que você, a sua família, ficasse atento à herança que você tem em Cristo. Nós somos co-herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo. Nós herdamos uma dádiva, uma primogenitura. Nos tornamos os primeiros frutos. Viva como um primogênito. Não faça como Esaú, que desprezou o direito de primogenitura, de herdar a bênção de Isaac, de herdar a bênção de Deus, de herdar a bênção de Abraão, que estava sobre Isaac, de herdar o legado de Deus, a herança de Deus, de herdar o reino, o governo. Sejamos como Cristo. Cristo adentrou até mesmo dentro da morte. Cristo, ele desprezou a afronta que estava diante dele, mas não abriu mão da primogenitura. E quando ele não abre mão da primogenitura, ele pôde abençoar outros com esse direito, com essa graça. Então, queridos, primícias
É uma festa altíssima e maravilhosa, como Pêssar, Páscoa, como Ázimos, os pães sem fermento. A festa de primícia, essa terceira festa no calendário bíblico, é uma festa maravilhosa. Então eu gostaria de desejar para você nesse dia 11 de abril de 2020, feliz festa de primícia. É o dia que lembramos que Cristo é o primogênito de Deus, que Ele nos fez primogênitos, que somos sacerdote, que recebemos uma herança, que recebemos do seu Espírito e que nós devemos andar em fé, de fé em fé, de glória em glória. Lembra de uma coisa, você não precisa de receber mais bênçãos de Deus, você já recebeu tudo em Cristo Jesus. O que você precisa é retirar de dentro de você o medo, a incredulidade, a tristeza, a vergonha, o peso do pecado que talvez você ainda carrega. Você já foi perdoado em Cristo na cruz, mas você carrega esse peso, o trauma, a mentira, a vergonha. É isso que você tem que retirar de dentro de você, o medo e a vergonha. É isso que você tem que retirar, a tristeza, o engano, né? É isso que você tem que retirar, a incredulidade. Querido, você tem que tirar a impureza, a malícia, você tem que tirar de dentro de você isso mesmo, os desejos da carne, combater contra tudo isso, combater contra o pecado até o sangue, porque já está dentro de você, você que é um filho de Deus, você já recebeu herança em Cristo Jesus, você já se tornou um primogênito, você é um sacerdote, cultive o seu sacerdócio individual, cultive o sacerdócio da sua família, cultive o sacerdócio na sua congregação. O nosso sacerdócio tem os 3 templos, avance, você é o herdeiro de Deus e o co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos que nós já recebemos na ressurreição do nosso Senhor. Primícias é uma festa maravilhosa. E eu oro nessa hora para que o Senhor alcance você e a sua casa com o espírito de sabedoria e entendimento, para que você compreenda as festas de Deus, o calendário de Deus e a importância das festas, inclusive a festa de primícia. Porque primícias diz que Ele é o primogênito de Deus, que nós nos tornamos o primogênito e que nós recebemos o direito de reinar e governar com Cristo em vida e no milênio. Shalom seja sobre você e sua casa. Não esqueça de dar o like no vídeo se você gostou. Não esqueça de compartilhar com seus amigos se edificou a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva por favor. Shalom seja sobre você e sobre sua casa. Feliz festa de primícias.